Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. A gente precisa falar um pouquinho sobre Jorge Carrascal. Você deve ter olhado a capa desse vídeo aí, o título também, e não entender muito bem. Ué, como assim? O Jorge Carrascal fez gol contra o Vasco, deu assistência contra o Juventude, deu 2 assistências contra o Corinthians. É um jogador que vem desempenhando bem, sim. Ele vem desempenhando bem, um jogador muito talentoso, muito habilidoso, né? Faz jogadas bonitas que enchem os olhos da torcida. Mas a gente precisa fazer aqui uma avaliação bem criteriosa, bem técnica também, de um contexto específico que pode eventualmente sim tirar o Carrascal do time, tá? E aqui vamos frisar, né? Estou falando sobre uma análise muito criteriosa, bem técnica e sobre um contexto muito específico. Eu não vou aqui caçar bruxas, como eu nunca fiz. Não vou aqui ficar perseguindo o jogador. Isso aqui não é uma crítica ao jogador, é uma avaliação de indicadores de desempenho que ele apresenta e não apresenta. E é assim com qualquer jogador de futebol, gente, tá? Isso é muito importante deixar claro. Jogadores vão apresentar alguns indicadores e não vão apresentar outros. Não existe atleta perfeito. Um jogador sempre vai deixar de te entregar alguma coisa em alguma fase ou em algum submomento do jogo, tá? Então isso tem que ficar bem claro, até para que a gente possa evitar aqui aqueles comentários, pô, tá perseguindo, não sei o que, papá. Nada disso. Inclusive, eu já falava sobre o Carrascal ser esse jogador que pode entregar muito de um lado e não entregar tanto do outro, nos vídeos que eu fiz sobre ele quando ele estava negociando com o Flamengo. Eu fiz vários vídeos sobre o Carrascal, porque a negociação, inclusive, demorou muito tempo, então eu vinha falando um pouquinho sobre ele. Vamos fazer o seguinte, eu vou até deixar vocês agora com um trecho de um dos vídeos que eu fiz sobre o Carrascal, falando exatamente sobre o tipo de jogador que ele é. Confere aí. Como eu já falei nas outras análises do Carrascal, vai encantar a torcida, vai fazer jogadas de efeito, pode fazer jogadas assim belíssimas, inclusive com efetividade, dando assistências, fazendo gol. De repente, no próximo jogo vai ter mais dificuldade, vai errar um pouquinho mais, então tem que ter um pouquinho de paciência, não só pela questão do encaixe, que demora um pouquinho a se encontrar, está chegando para um nível competitivo que ele nunca jogou, tá? Nunca jogou nesse nível competitivo, então está chegando num novo contexto, então também tem que ter paciência por conta disso. Então, pelo contexto, pela adaptação ao modelo e também pelo jogador que ele é. Então, precisa entender que é um jogador que tem a tendência realmente a errar um pouquinho mais, então ele vai errar, mas também, quando acerta, pode entregar jogadas de muito efeito e jogadas de efetividade também. Então tem que ter paciência. Eu sei que torcedor, por definição, não é paciente, ainda mais o torcedor do Flamengo, mas tá aqui o alerta, tá aqui a mensagem. Pois é, eu já avisava naquele momento que o Carrascal é um atleta que perde um pouco demais a bola. E eu vou agora trazer para vocês dados em que eu comparo o Arrascaeta com o Carrascal, com o Samuel Lino. Os três jogadores de frente aí do Flamengo, né? Sem contar ali o centroavante. Eu fiz uma comparação desses três. Obviamente que os dados são do recorte de quando o Carrascal chega ao Flamengo. Não dá para eu comparar o Carrascal do Dínamo com o Arrascaeta do Flamengo, com o Samuel Lino do Atlético de Madrid. Então é claro que eu estou falando aqui do Carrascal desde que chegou ao Flamengo, do Arrascaeta na temporada 25 no Flamengo e do Samuel Lino desde que chegou ao Flamengo também, tá? Então vou colocar na tela para vocês esses dados para a gente dar uma olhadinha. Quando a gente olha para disputas ofensivas ganhas, eles estão tecnicamente empatados. Tem ali uma vitória para o Arrascaeta, porque a plataforma ali, o Sportbase, ele tem que colocar uma estrelinha para alguém e ali, não sei porquê, muito bem, escolheu a estrelinha ali de vencedor para o Arrascaeta nesse dado de disputas ofensivas ganhas, mas eles estão empatados, 49% para os três. Quando a gente olha para bolas perdidas, o Carrascal tem média de 10,41, o Arrasca 8,21 e o Samuel Lino 7,04. Desafios mal sucedidos. Carrascal 13,23, Arrascaeta 7,52, é o que tem menos desafios mal sucedidos, e o Samuel Lino 8,84. Repara na diferença do Carrascal para o Arrascaeta e para o Lino, tá? Perdas individuais, 5,86 para o Carrascal, 3,78 para o Arrascaeta, 3,36 para o Lino. Também aí uma diferença significativa de perdas individuais do Carrascal para os outros dois. Bolas perdidas após passes, também o Carrascal perdendo um pouquinho mais, mas ali a diferença entre ele e o Arrascaeta é muito pouca, o Lino um pouquinho melhor que os dois, e passes precisos, eles também estão tecnicamente empatados, 81% para o Carrascal, 80% para o Arrasca e 81% para o Lino. Então, esses dados confirmam um pouquinho daquilo que eu já havia apontado. O Carrascal é um jogador que acelera um pouquinho a jogada em alguns momentos, perde um pouco demais a bola, e a gente sabe que o Felipe gosta que os jogadores não percam a bola assim facilmente, não cometam aquele erro não forçado, que eles cuidem mais da bola. Então, me parece que o Felipe vai precisar
domar ainda um pouquinho mais o Carrascal. E volto a dizer, isso não é uma crítica, isso é característica individual do jogador. Então acho que o Felipe ainda vai ter que domar. E tem também, para além dessa questão dele perder um pouquinho demais a bola, uma questão defensiva que eu acho que o Carrascal ainda não se encaixou muito bem, ou não entendeu muito bem. E também tem uma questão de nível competitivo, talvez ele esteja sentindo aqui o nível do Brasil, porque ele jogou na Argentina, na Rússia. Ele chegou a jogar Libertadores, mas ficou muito tempo na Rússia agora, então pode ser uma questão de adaptação. Então eu vou até elucidar isso para vocês agora com imagens. Vou trazer algumas imagens aqui do Carrascal acelerando algumas jogadas e não conseguindo entregar um sem bola muito interessante. E isso sim pode tirar o Carrascal do time, tá? Mas antes da gente seguir para análise em vídeo, é claro que eu vou pedir para você deixar o like, compartilhar esse vídeo, comentar e hypar. E também quero dar uma dica muito legal para vocês, que é a dica do curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol, que é parceiro aqui do canal. Então você pode adquirir o curso Explorando o Jogo com 20% de desconto colocando o cupom FALANDO20. É um curso muito interessante, é uma introdução à análise de desempenho, é um curso bem simples, bem fácil de você entender, mas ao mesmo tempo já muda a sua visão sobre o futebol. Você vai ter uma outra relação com o futebol, já vai entender muito mais sobre o jogo, e aí a relação com o futebol fica mais saudável quando você entende mais sobre o jogo. Isso eu posso garantir para vocês. Então, vale muito a pena. O curso já é muito barato, tem um ótimo custo-benefício e com o cupom FALANDO20, aí fica brincadeira, fica piada, fica bom demais. Então, para você garantir o seu curso Explorando o Jogo, é só você entrar aqui no primeiro comentário fixado ou então na descrição desse vídeo, que tem lá o link, e aí você vai seguir o passo a passo e vai colocar o cupom FALANDO20 para garantir o seu super desconto de 20%. Vamos olhar aqui para os vídeos e vamos desenvolver um pouquinho mais isso aqui. Começando pelo jogo contra o Bahia, tá? O Emerson Royal vai achar aqui um passo para ele, ele recebe, bom domínio aqui, e aí ele tem espaço para girar para trás, para trazer essa bola para trás. Quando você tem um jogador a menos, cada posse de bola tem que ser valorizada. Você não pode desperdiçar a posse de bola assim, meio que de graça, entendeu? Então ele recebe a bola aqui, ele pode tirar essa bola da zona de pressão, esperar alguém chegar, mas não foi isso que ele fez. Ele vai tentar girar aqui para cima, vai tentar aqui 1 para 1 e perde a posse de bola. Agora o lance contra o Cruzeiro, que a bola vai chegar aqui para ele, ele pode matar essa bola no peito, ele pode manter a posse da bola, ele tenta dar uma cabeçada para trás, ou seja, acelerou, tentou uma jogada arriscada demais, que não fazia muito sentido, tá? Ó, tá bom? Então tentou dar de cabeça aqui. Agora contra o Corinthians também, recebe, o Arrasca pede a bola aqui, ele força essa bola aqui no Arrasca, tá vendo? Uma bola um pouco forçada, ó. Vai receber, o Arrasca pede a bola, mas é uma jogada difícil, que ele força aqui um pouquinho demais. Então é esse jogador que força algumas jogadas às vezes, força alguns passes, como eu já tinha apontado para vocês lá atrás, nas análises que eu fiz sobre ele, trouxe aqui para vocês. Aqui, ó, já o sem bola, tá? Ele é um jogador que tem uma atitude um pouco passiva e uma certa falta de senso de urgência em alguns momentos. Então olha só isso aqui, ó. Ele tá aqui, passo para trás, o Arrasca e o BH já andando para frente, ele já ficou bem para trás, o Lino está mais avançado que ele, o BH já andou bem para frente, o Arrasca está encaixado aqui no Maicon e ele só vai chegar agora no Ranieri. Ele demorou bastante para soltar essa pressão aqui e vai ser driblado. Inclusive a própria abordagem não foi boa, porque se deixou ser driblado, sorte que o Ranieri erra aqui o passe. Aqui também, ó, o Arrascaeta bem ativo, né? Pressionando, chegando bem próximo do portador da bola, o jogador faz aqui o passe, você vê que o BH está bem próximo também do encaixe dele, tá? E aí o Ranieri recebe essa bola aqui e o Carrascal está bem distante ainda, tá? E aí ele até faz uma boa abordagem aqui, obriga o Ranieri a fazer o passe aqui por dentro, ele até erra, mas a gente percebe que ele demorou para chegar. Mesma coisa aqui, ó, BH está bem próximo do Gustavo Henrique, a gente vai ver a atitude do Lino agora também se aproximando bastante aqui do adversário, tá vendo? A gente vai ver aqui que está todo mundo mais ou menos próximo do seu encaixe. Agora o Lino ficou um pouquinho distante, porque o zagueiro do Corinthians andou para trás. O Lino e o Carrascal estão na mesma altura do campo, mas o Lino ainda se mantém um pouco mais próximo do seu encaixe do que o Carrascal. O BH está bem próximo do seu encaixe, o Arrasca também está bem próximo do seu encaixe, mas o Carrascal ainda está bem distante. A bola vai para o Ranieri e ele tem liberdade para fazer o passe. E aí o Corinthians consegue progredir. E aqui, gente, mais uma vez é importante dizer, não estou chamando de preguiçoso, não. Estou dizendo que de repente ele ainda não entendeu muito bem o modelo, ainda não está adaptado ao que o Felipe realmente precisa. Já falei sobre o nível competitivo, isso pode ser uma possibilidade também. Isso aqui é característica do jogador, tá? Não estou dizendo que ele é preguiçoso, que ele não quer nada com nada. Muito importante deixar isso bem claro aqui, pelo amor de Deus, tá? Aqui mais uma vez, ó, repara aqui na atitude do Lino. O Lino está no corredor central, ele vem aqui para o corredor lateral, fecha essa linha de passe, evita que o jogador faça o passe, vai abordar de novo, vai obrigar esse cara a fazer o passe para trás. Então, repara na diferença da atitude. A bola vai rodar aqui do outro lado agora e o Carrascal vai demorar para chegar. E aí, na hora que esse passe entra aqui
pro Bidu, se eu não estou enganado, né, pro Matheus Bidu, o Emerson Real salta e o Carrascal poderia fazer o 2 contra 1. Ele não tem essa atitude, falta um pouco de senso de urgência, ele pode fazer esse 2 para 1 aqui e não faz, ele acaba não pressionando tanto o De La Cruz, que vai acabar fazendo a falta na sequência do lance. Então, gente, é isso, o Carrascal é um jogador muito técnico, muito habilidoso, eu não estou dizendo que ele deve sair do time, eu estou dizendo que ele pode eventualmente sair do time se o Felipe entender, nesses dias de treinamento que estão acontecendo agora durante a data FIFA, que ele não conseguiu de repente fazer o Carrascal entender melhor esse sem bola, que ele não conseguiu fazer o Carrascal entender que é preciso cuidar um pouquinho mais da bola, pode ser que o Felipe opte por tirá-lo do time por conta disso. O Felipe insistiu nele, deu confiança, botou ele para jogar 3 jogos seguidos de início, então pode ser que ele siga. Mas ao mesmo tempo eu também fico com a sensação que o Felipe pode eventualmente tirar do time por conta desses 2 aspectos aí que eu acabei de mostrar para vocês. E vamos falar também bem honestamente, né? O Flamengo tem condições de montar um time muito forte sem o Carrascal. Vamos lembrar que as 6 vitórias que o Flamengo conseguiu antes desse recorte recente agora, que teve mais dificuldade de marcar mais gols e fazer mais vitórias e fazer mais pontos, o Flamengo emplacou 6 vitórias seguidas, começou lá com o Atlético Mineiro, lá em BH, venceu o jogo da volta da Copa do Brasil, depois ganhou do Mirassol, venceu 3 vezes seguidas do Internacional e depois deu 8-0 na vitória. E o Carrascal não começou jogando nenhuma dessas partidas. Então, assim, não é que o Carrascal também é um cara indispensável, que o Flamengo sem o Carrascal não vai conseguir jogar. Porque venceu 6 jogos em que ele chegou até a entrar no finalzinho ali, mas ele teve papel, assim, praticamente nenhum, nulo, assim. Ele estava no final das partidas e não fazia diferença. Então a gente precisa também ser honesto com isso, né? Porque a gente não pode ficar com essa sensação de que o Flamengo não pode jogar sem o Carrascal, sendo que conseguiu 6 vitórias sem ele não faz muito tempo. Beleza? O que vocês pensam sobre esse tema? Deixa aqui nos comentários. Só não esqueçam de comentar com respeito e não esqueçam de comentar com honestidade. Não é para ficar falando, pô, tá perseguindo, o cara é craque. Tá vendo? Vocês não gostam de cara habilidoso, vocês tático, não sei o que. Não é nada disso, cara. Ele é um baita do jogador, mas a gente precisa pontuar algumas coisas de uma forma muito madura, muito técnica e tentando entender até um pouco a cabeça do Felipe. Que vamos combinar, jogador que de repente deixa um pouquinho a desejar no sem bola, a gente sabe como é que o Felipe pensa isso, né? Então muita calma nessa hora. Se ele estiver em campo contra o Botafogo na quarta-feira que vem, ótimo, torcer para ele fazer uma grande partida e entregar um futebol de alto nível que a gente sabe que ele tem capacidade de entregar. Beleza? Até o próximo vídeo, um grande abraço e eu fui.